Bem-vindos ao Debate. Cara, o clima para domingo tá elétrico. Final da Copa do Brasil, Vasco e Corinthians. Mas assim, vamos ser sinceros, o papo reto é sobre o Vasco. É o time que tá carregando o maior jejum entre os 12 gigantes do Brasil. É muito tempo, né? Pô, a última vez que o vascaíno gritou "é campeão" foi num Carioca lá em 2016, 9 anos. É tempo pra caramba. E no comando dessa nau, tentando atravessar essa tempestade, tá um cara que virou especialista em fazer história, Fernando Diniz. O que ele fez no Fluminense é coisa de cinema. Deu aos caras a primeira Libertadores da história, uma obsessão de décadas, e ainda meteu um bicampeonato estadual que não rolava desde os anos 80. Um feito e tanto, sem dúvida. Ele se consagra de vez como especialista em feitos históricos. O cara que você chama para quebrar maldição, pra mim, não tem como fugir. Esse título seria a prova definitiva de que o sucesso dele no Fluminense não foi um raio em céu azul, mas a confirmação de um método que de fato muda a realidade de um clube. Pois é, mas eu já chego com o pé no freio. Eu vou defender aqui que, apesar de ser uma conquista gigantesca, a gente precisa ter muita calma com essa criação de um mito. É muito fácil, sabe, se render a essa narrativa bonita do predestinado, do homem do milagre. A minha proposta é analisar o feito com mais frieza, sem embarcar nessa onda de que existe uma sina Diniz, porque essa história de quebrador de jejuns pode ser uma armadilha perigosa. Cara, eu entendo a cautela, mas pra mim é a consolidação de um padrão, não tem outra palavra. O que o Diniz fez no Fluminense foi de uma magnitude assim absurda. Não foi ganhar um título qualquer. Ele entregou o que a torcida tricolor mais sonhava e o que parecia impossível. A primeira Libertadores. Gerações de técnicos, times incríveis, todos bateram na trave, ele foi lá e fez. E não parou aí, ele olhou para dentro do clube e quebrou um tabu de quase 40 anos com o bicampeonato carioca. Agora, se liga no cenário. Ele pega o Vasco, que tá no fundo do poço em termos de jejum. O segundo da lista é o Cruzeiro, que não ganha nada desde a Série B de 2022, o que, convenhamos, nem se compara em termos de pressão e relevância. Em pouco tempo, ele leva esse time desacreditado para uma final de Copa do Brasil. Se ele vence no domingo, como é que a gente não vai chamar isso de padrão? Fica claro que a capacidade dele de causar um impacto, de virar a chave mental de um elenco, transcende um clube específico. E tem um detalhe crucial: seria o primeiro título nacional dele. Acabaria de vez com aquela conversinha de que o time dele joga bonito, mas não ganha nada importante em nível nacional. Seria a peça que encaixa e completa o quebra-cabeça da carreira dele. Entendo o seu ponto, mas eu vejo por um outro ângulo. Essa ideia de padrão Diniz é uma narrativa que a gente compra fácil porque ela é bonita, ela é cinematográfica. Mas na prática é uma simplificação que para mim não se sustenta. O que ele fez no Fluminense, repito, foi gigantesco. A Libertadores de 2023 é um marco. Só que aquilo ali foi um evento com um contexto muito particular. Foi um trabalho de mais tempo, um elenco que ele conhecia, que ele montou, que ele teve tempo para moldar a sua filosofia. Certo. Agora, querer colocar uma Copa do Brasil, com todo o respeito ao torneio, no mesmo patamar de validação de um método, aí eu acho um salto lógico muito grande. Um torneio de mata-mata, por natureza, é muito mais aberto ao imponderável. Um sorteio favorável, um dia iluminado de um jogador, uma bola na trave, tudo isso tem um peso enorme. É completamente diferente de um brasileirão de pontos corridos como os que Botafogo e Flamengo ganharam em 24 e 25. Ali, ao longo de 38 rodadas, você testa a consistência, a força do elenco, a capacidade de se reinventar. Aquilo sim é a prova de fogo de um projeto. Se o Vasco for campeão, atribuir a glória só à sina do Diniz é apagar o mérito dos jogadores, o investimento que o clube fez, o caminho que o sorteio deu. A gente corre um risco enorme de construir uma mitologia em vez de fazer uma análise esportiva séria, pé no chão. Pô, mas aí você tá diminuindo o peso da Copa do Brasil, e isso eu não posso concordar. A gente tá falando do primeiro título nacional da carreira do cara. É o troféu que todo mundo cobra dele. E pro Vasco, bicho, é o fim de um pesadelo de quase uma década. Você consegue imaginar a pressão que tá na cabeça desses jogadores. A torcida não aguenta mais.
E é exatamente aí, nesse cenário de terra arrasada, nesse ambiente de ou vai ou racha dos jogos eliminatórios, que a força mental que o Diniz tanto trabalha é colocada à prova máxima. Mas peraí, essa prova é de quê exatamente? É a prova de que a filosofia dele funciona, de que ele não ensina só o cara a sair jogando bonito lá de trás. Ele prepara a cabeça do jogador para aguentar essa porrada, para jogar sob uma pressão que esmagaria 90% dos times, vencer nessas condições com o peso de um gigante adormecido nas costas não é um feito menor. Pelo contrário, isso valida o método dele de uma forma brutal. Uma vitória no domingo seria a maior prova de que o dinizismo não é só sobre estética, é sobre resiliência. Certo, eu não tô desvalorizando o título. Ganhar uma Copa do Brasil é um feito do cacete. Muda o clube de patamar, ainda mais um clube sedento como o Vasco. O meu ponto é sobre o que esse título significa para validar um método de trabalho a longo prazo. Para o método ser considerado incontestável, ele precisa ser testado em vários cenários. E se a gente olha a carreira do Diniz, os títulos de peso dele são todos em formato de Copa. Libertadores, Recopa, Carioca e agora, talvez, a Copa do Brasil. São competições de picos de performance. A minha pergunta é, onde está a prova de que esse método se sustenta por 38 rodadas? Cadê o título de longa duração? Para mim, um Brasileirão teria um peso muito maior para a gente poder bater no peito e falar, o método Diniz é inquestionável. Porque aí ele provaria que consegue manter um time no topo com consistência e não apenas em momentos de inspiração do mata-mata. Mas aí o seu critério é injusto. Você está dizendo que os maiores títulos do planeta valem menos. A Libertadores, que ele ganhou, é um mata-mata. A Copa do Mundo é um mata-mata. São justamente os títulos mais difíceis, os mais cobiçados. O Diniz provou que sabe ganhar o jogo grande, o jogo que define uma temporada. E isso me leva ao meu segundo ponto. O padrão é real, não é uma historinha da carochinha. A gente não está falando do mesmo clube, são dois cenários completamente diferentes. No Fluminense, o desafio era o impossível, era quebrar a barreira do nunca ganhou, era uma questão de afirmação continental. Ele foi lá e conseguiu. No Vasco, o desafio é outro, talvez até mais complexo. É um resgate da alma, é tirar um clube da depressão, é acabar com a maior fila do país. Se ele consegue um feito logo depois do outro, em clubes com realidades tão distintas, como é que a gente pode chamar isso de coincidência? É um padrão de impacto de transformação. É a assinatura dele nos projetos. Com todo respeito, essa tese não se sustenta para mim. E explico por quê. 2 exemplos fazem uma ótima pauta para a imprensa. Uma coincidência que chama a atenção, mas não formam um padrão estatístico, nem aqui nem na China. É uma narrativa que a gente quer acreditar. A jornada do herói, o treinador com toque de Midas. Mas vamos inverter a lógica. E se o Vasco perde a final no domingo, nos pênaltis? Toda essa sua tese do quebrador de jejuns vai para o lixo por causa de uma bola na trave. Uma teoria que depende tanto do resultado de uma única partida me parece frágil demais. Além disso, esse sucesso em Copas pode inclusive estar escondendo uma certa inconsistência nos pontos corridos. O próprio Fluminense do Diniz, campeão da América em 23, não fez um Brasileirão brilhante. O time oscilou muito. Mas isso é normal para quem foca numa competição tão desgastante. Performance, não para maratona de 38 rodadas. E outra, a gente está falando de Fluminense e Vasco. Mas e o São Paulo? E o Santos? Nesses clubes ele teve tempo de trabalho e esse padrão de quebrar jejuns não apareceu. Pelo contrário, em alguns casos o trabalho terminou de forma conturbada. Para algo ser um padrão, tem que ter mais exemplos, mais tempo, mais provas em diferentes tipos de competição. Por enquanto, o que a gente tem na mão são 2 feitos espetaculares em Copas. É incrível, é digno de aplauso, mas ainda não dá para chamar de padrão consolidado. Discordo. O impacto dele é imediato e profundo, e a gente não pode ignorar isso. O que nos leva ao terceiro ponto, o significado dessa vitória para a carreira dele e para o futebol brasileiro como um todo. Se ele levanta essa taça, ele muda de patamar. Ele deixa de ser só o técnico do jogo bonito, o filósofo da bola, para ser de forma inquestionável o técnico que entrega resultado. E não é qualquer resultado, são troféus históricos,
conquistas improváveis. Ele vira o cara que você chama quando precisa de um milagre, quando o seu clube está na lona e precisa de uma transformação cultural. Juntar a Libertadores de 23 com essa Copa do Brasil de 25, tirando o Vasco da fila, colocaria ele no Olimpo dos grandes treinadores brasileiros em atividade sem discussão. Seria a prova de que o futebol bonito e o resultado podem sim caminhar juntos. Seu argumento é forte, mas ele deixa de fora uma parte importante da análise, que é justamente a minha maior preocupação. Eu concordo 100% que, para a carreira dele, o título seria um divisor de águas. Seria a confirmação nacional que ele tanto busca. A minha ressalva é na forma como o mundo do futebol, imprensa, torcida, dirigentes, vai interpretar isso. Em vez de celebrar a competência de um técnico que se provou um mestre em preparar times para jogos de mata-mata, a tendência vai ser criar a figura do Messias, do predestinado, e isso é um veneno. Por que é um veneno? O futebol não é feito de ídolos, de heróis? Sim, mas a mitificação empobrece o debate. Ela simplifica a análise, ignora o trabalho de toda uma comissão técnica, dos jogadores que se matam em campo, da diretoria que contrata. E pior de tudo, cria expectativas surreais para os próximos trabalhos dele. O próximo clube que o contratar não vai querer um projeto de 2 anos. Vai esperar que ele chegue e, em 6 meses, quebre um jejum de 20 anos. E a gente sabe que futebol não funciona assim. Essa pressão messiânica quase sempre termina em frustração e demissão. É preciso qualificar o Diniz com precisão. Um excelente técnico, talvez o melhor do Brasil hoje em torneios eliminatórios, mas não um santo que opera milagres. A gente precisa parar de procurar salvadores da pátria e começar a analisar processos. Pô, mas o futebol também é essa paixão, essa narrativa, essa coisa meio mágica. Negar isso é querer transformar o esporte em uma planilha de Excel. O Diniz, com o jeito dele, com o estilo de jogo dele e agora com os resultados, está construindo uma história única no nosso futebol. Uma vitória do Vasco no domingo seria muito mais que um título. Seria a confirmação de uma filosofia que não só é bonita de ver, mas é vitoriosa. Uma abordagem que se prova capaz de reerguer gigantes, de realizar sonhos que pareciam impossíveis. Encerrar o maior jejum do país com um título nacional inédito para ele. Cara, isso seria o carimbo final de que Fernando Diniz não é um fenômeno passageiro, mas uma força transformadora e duradoura no futebol brasileiro. Eu reconheço a dimensão gigantesca que essa vitória teria. Seria uma parada épica para o Vasco, para sua torcida e, claro, para o próprio Diniz. Mas eu mantenho a minha ressalva. A gente precisa ter cuidado com a criação de narrativas heróicas que simplificam demais a realidade. O título tem que ser celebrado pelo baita feito que ele é, sem dúvida. Mas ele precisa ser analisado dentro do seu contexto, um torneio eliminatório vencido com todos os méritos, sem que a gente faça extrapolações apressadas sobre uma sina ou um método que serve para tudo a qualquer hora. O sucesso dele em Copas é um fato. As razões desse sucesso, a profundidade do método dele, é isso que a gente precisa debater com mais seriedade e talvez um pouco menos de paixão. No fim das contas, o que fica claro é que o jogo de domingo vai muito além dos 90 minutos. Ele vai definir a força dessa narrativa em torno do Diniz. Ou ela se consolida de uma vez por todas, ou ela sofre um baque gigantesco. O peso desse jogo é absurdo. Exatamente. E, independentemente do que acontecer no apito final, essa discussão toda sobre como a gente mede o sucesso, o legado e o impacto de um treinador no futebol vai continuar. O cenário nos convida a continuar explorando essas diferentes visões, porque a análise de um trabalho tão complexo como o do Diniz não pode e não deve se resumir ao resultado de uma única partida.